E o último elemento que vamos compartilhar será a nossa experiência. Essa experiência desde tempos de criança, naquele tempo que você se lembra. Às vezes é bom fazer um exercício de voltar no pensamento, não é uma regressão, como é falado por ali, mas voltar, você pensar o máximo no tempo para ver as coisas que aconteceram durante a sua vida. As experiências são formação nossa, são parte da nossa vida e ela vem nos ajudar positiva e negativamente. E por isso que devemos saber trabalhar com aquilo que aconteceu conosco. Nosso problema não é pensar o que aconteceu conosco. O nosso problema, o nosso grande desafio é saber o que vamos fazer com isso. Então é isso que cabe a nós agora neste item, neste ponto, nesta aula, pensar um pouco sobre empregando a sua experiência, que podemos verificar a respeito disso. Quando nós passamos a verificar nossas experiências, aquilo que nós gostávamos, não gostávamos, aquilo que nós fazíamos na escola, que gostávamos, as disciplinas. Eu me lembro de que uma das disciplinas que eu menos gostava era uma disciplina que trabalhava artes manuais. E eu posso dizer para você de que eu sou um zero à esquerda com relação a artes manuais. Outra disciplina era pintura, né? Tínhamos uma disciplina chamada artes plásticas, onde trabalhávamos com pinturas. Eu era uma negação, nunca tirava uma nota acima que desse uma boa nota, somente as médias para passar. Então essas disciplinas me mostraram, hoje vejo, né, me mostram que eu não tenho nada na questão artística manual. Mas há outras que realmente se identificaram comigo. E realmente estou no caminho, na visão, na missão que Deus me deu, através de descobrindo essas características da minha experiência. As experiências nos formam, elas formam você, nossas experiências familiares, experiências de relacionamentos, experiências educacionais, como nós comentamos. Então, toda a nossa vivência, toda a nossa experiência de relacionamentos familiares, de amizades, nós temos que nos construir uma forma, nos dar um jeito, junto com todos os outros elementos, se ajuntaram e nos formaram. Então, essa é nossa vida. Então, nós somos uma construção de uma série de eventos, do mundo onde nós estamos, daquele Deus que nos criou, da formação que Ele nos deu, enfim. Então nós fomos uma árvore plantada e agora fomos erguidos, crescemos e agora temos que dar os frutos. E esses frutos são resultado também desses 4 elementos e agora este 5º elemento das experiências. Nós temos experiências, como eu falei, educacionais, nossa escola. Há uma marca nos meus dedos que me faz lembrar de um apelido que eu tinha na escola, uma experiência educacional também, não somente sala de aulas, mas nossas brincadeiras, experiências com Deus, religiosas, experiências espirituais. Você teve um dia um encontro com Deus, desenvolve a sua fé, se afastou de Deus, enfim, todas essas experiências formam você. Experiência da vocação, da missão, experiências de chamado, de convicções, experiência dolorosa, a perda de uma pessoa, você perdeu alguém, rompeu a amizade, brigou com alguém, enfim. Todas essas experiências nos formam, nos ajudam no nosso crescimento. Agora, o que nós vamos fazer, para que lado nós vamos tender
para o bem ou para o mal, já é uma liberdade, uma escolha de cada um de você. Cada um de nós vamos fazer a escolha correta ou errada. Isso que é importante você saber, que você é aquele que escolhe. Minhas experiências, então, são experiências que precisamos muitas vezes esperar para entender. Jesus falou isso, né, para os seus, você e para Pedro, especialmente você agora não entende o que estou fazendo, mas vai entender mais tarde. Então, muitas vezes, isso vai acontecer com situações difíceis, com situações complicadas. Elas são planejadas para ensinar-me a confiar em Deus. Nós temos que entender que essas experiências podem vir de Deus, como também podem vir de nossas escolhas. E Deus vai usar as nossas escolhas para nos aperfeiçoar, para nos ajudar no crescimento, na confiança em Deus. Às vezes nós tomamos decisões erradas e vamos culpar a Deus. Não é isso, não. As decisões são nossas. Então nós temos sempre diante de nós a busca da vontade de Deus, a busca daquilo que Deus nos formou, entender e poder escolher corretamente. Quando eu tenho um propósito de vida, quando eu tenho uma missão de vida, quando eu tenho o porquê estou aqui, o porquê existo, as decisões são muito mais fáceis e as decisões são muito mais corretas. É arriscado falar isso, mas essa é a realidade. Por quê? Porque se você tem consciência, convicção de que Deus te fez para determinada ação, para determinado fim, então você vai escolher exatamente essas ações ou essas decisões à luz do seu propósito. Então, se você foi chamado, por exemplo, vamos inventar aqui uma ideia, você foi chamado para ensinar, você ser um professor de sala de aulas, por exemplo, você não foi chamado para administrar uma escola. Você pode ter algumas condições, mas se você tem essa convicção, você sabe que você não é um administrador. Você é um professor. Mas o administrador ganha mais? Pode ser. Só que são duas tarefas diferentes, são duas ferramentas diferentes. Planejadas, então, para ensinar-me a confiar em Deus. Planejadas para edificar meu caráter. E também nos alegramos nos sofrimentos. Imaginem isso. Pois sabemos que o sofrimento produz a paciência. Você já percebe esse texto? Os sofrimentos produzem a paciência. Não é que Deus quer que você sofra. O problema é que nós escolhemos o sofrimento e isso vai produzir paciência. E a paciência traz a aprovação de Deus, e esta aprovação cria esperança. É um texto um tanto complicado, mas essa é a realidade. Como você vai saber até quanto tempo, até quantos dias, quantos meses, se você deseja alguma coisa? Eu lembro de uma experiência que eu fiquei 10 anos batendo a porta de uma faculdade porque eu queria ser professor. E por alguma circunstância, alguém da direção não gostava da minha formação teológica e ideológica. E sempre evitou, até que Deus, né, deu a oportunidade de eu ingressar nessa faculdade. Então, elas são planejadas para edificar nosso caráter. As experiências são planejadas para alcançar os propósitos de Deus. Tá? Tudo o que acontece, de fato, elas vão levar a um progresso da nossa vida, mas também devemos aproveitar para ser um progresso do Evangelho. As mudanças de cidade, as mudanças de emprego, as mudanças de país, enfim, que nós aproveitemos essas mudanças, essas experiências para alcançar os propósitos de Deus. E o propósito de Deus com relação a Deus, não com relação às minhas coisas. Qual é o propósito de Deus? Fazer discípulo, por exemplo. Pregação do Evangelho, por exemplo. Quais são os propósitos de Deus, que Deus tem para ele? Vamos chamar de propósito universal para a igreja.
E como nós somos extremamente egoístas, pensamos somente no meu propósito. Como usar essa experiência da vida? Então, você hoje tem X idade, talvez muita experiência, pouca experiência, iniciando na vida de experiências, porém você já pode usar ou pensar em usar essas experiências. Primeira coisa é examinar as suas experiências, né? Ver essas experiências, o que aconteceu, as decisões corretas e incorretas, ver o que aconteceu, por que tomaram essas decisões. Então, como você pode ver, o processo de descobrir uma missão, um propósito de vida é mais complexo e mais longo. Não é complicado, não é difícil, mas que deve ser trabalhado também examinando essa experiência. Nós estamos dando todas essas informações e à medida que vamos crescendo, vamos tomando decisões também. E, por outro lado, você vai ter e está tendo a oportunidade de saber usar essa experiência ou como usar essa experiência. Sempre temos nos colocado à sua disposição para ajudar nesta questão. Examinando essa experiência, você vai observar, né, não somente a respeito de você, mas quem estava com você. Extrair as lições que você aprende. Né? Pense hoje na grandeza de Deus e naquilo que aprenderam a respeito do seu poder e da sua força. Sempre eu digo para as pessoas da minha igreja, onde eu pastoreio, de que eu já tenho 40 anos, ou vou fazer 40 anos de ministério, e eu jamais poderia negar da ação de Deus, a sua grandeza, e naquele momento que eu mais precisei, em todas as áreas, de doença, social, financeira, enfim. Então, eu preciso aprender. Então, eu aprendi. Na hora certa, eu tenho certeza de que as coisas vão ter uma solução. Possivelmente pode ser a solução minha ou também uma solução que não é aquela que eu quero, mas a solução vai ter. Então eu preciso extrair as lições que eu aprendo nessa história. Uma terceira coisa é explorar as experiências dos outros. Quando eu digo explorar, não é repetir. Eu disse aqui nas aulas, mas sempre tenho dito de que dos erros nossos é que nós investimos muito dinheiro em livros que não nos ajudam a conhecer Deus, nos ajuda a conhecer as experiências que outros têm com Deus. E Deus quer você ter uma experiência com Ele. Então, o que para mim os livros, esses chamados livros devocionais, ou de testemunho, ou até biografias, o que elas nos mostram? Mostra que é possível ter experiência. Essa é a soma ou o resumo de todos esses livros. E o que deve nos motivar a ter uma experiência particular e única, você e Deus, e que não é uma fórmula para que todos a sigam. Então, desta maneira, explorando essa experiência dos outros, a gente consegue vivenciar melhor a descoberta desta missão. Então, quando eu olho as minhas experiências e a comparo com as outras, eu vejo que para onde eu devo caminhar. Né? Tem boas e maus exemplos, boas experiências e más experiências. Então, isso é importante, você se alinhar nesta bússola das experiências, porque as experiências são únicas para você, não é para repetir, que você deve estimular os outros a buscar experiências com Deus. Espero que tenha ajudado esta aula, este quinto elemento, e vamos avançando, que temos muita coisa a aprender e a fazer. Espero que você esteja analisando cada ponto com relação a si mesmo, né, com relação à sua vida, esses 5 elementos, como eles trabalham com você e como eles estão em você e o que você pode fazer. E vá respondendo as perguntas que vão acontecendo através do curso, e já houve várias, e então ali você vai ter resposta na descoberta da sua missão e do seu propósito. Vamos avançando, vamos aprendendo, mas lembrando sempre que você pode contar conosco
através do e-mail, da plataforma, de uma tutorial via online, enfim, como você desejar o melhor. Que Deus te abençoe e nos vemos na próxima aula. Até mais.